Gente, sabe, hoje eu quero contar um fato que aconteceu na minha vida quando eu tinha 3 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha avó materna, Dona Jerônima Maria de Jesus. Eu tinha um amor, eu tenho um amor profundo pela minha avó. E eu lembro quando eu era criança, eu queria sempre ficar junto com a minha avó, dormir com a minha avó, passear com ela, estar na casa dela. E a minha avó era lavadeira. E eu me lembro como se fosse hoje, uma casinha simples, um barracão simples. Tinha uma escadinha que a gente descia da cozinha para o quintal. E paralelo a essa escada tinha a sala com uma outra escada só de um degrau. Em frente à cozinha e à sala tinha um batedor de roupas. Vocês sabem o que é um batedor de roupas? Olha, muita gente hoje não sabe mais. Muitos jovens, crianças, não sabem mais o que é um batedor de roupas. É assim, olha, a pessoa pegava, enfiava um pedaço de madeira no chão e aí pegava uma tábua, assim, mais ou menos de 1,5 m e fixava nessa madeira, pregava com pregos em cima dessa madeira e então ela ficava assim, de uma altura de uns 60, 70 centímetros, pregava essa tábua e então essa tábua ficava assim, ó, entendeu? Aqui estava o suporte, né, que a pessoa fixou no chão, lá na terra, e aqui por cima dessa madeira aqui, ela pregava a tábua, então ela ficava assim. Aí a pessoa vinha e batia a roupa para poder tirar o sabão, para poder clarear, né? Ela batia a roupa nesse batedor. E tinha o giral também. Para quem não sabe, eu acho que também muita gente não conhece o que é um giral. É mais ou menos feito como o batedor, só que o batedor é fixo, a tábua só em um suporte que está enterrado no chão. E o giral não, o giral você vai colocar, vai fixar as pernas na terra, são 2 tábuas fixadas no chão e uma tábua pregada por cima dessas 2 tábuas. Fica como se fosse uma mesa, entende? Mas assim, não é uma mesa larga, é uma mesa mais ou menos 60 centímetros, por aí. Então, e interessante, a minha avó lavava a roupa dentro de umas bacionas enormes. Acho que eu era tão pequenininha que tudo que eu via parecia que era imenso. Então assim, ela tinha 2 bacias. Uma bacia, ela colocava água e colocava as roupas dentro dessa bacia. E aí pegava o sabão de quadro e ia esfregando as roupas, passando o sabão nessas roupas. E depois ela deixava de molho dentro da bacia. E depois que a roupa estava de molho, ela esfregava, colocava no batedor, esfregava com a escova, não é? E depois voltava para a bacia. Era uma coisa, uma salada, sabe? Mas eu lembro assim que eu acompanhava ela em tudo. Aí, a minha avó gostava muito de cantar e dançar a vida inteira. Desde que eu me entendo por gente, assim, que eu lembro da minha avó, eu lembro dela assim, com a música sertaneja que ela amava. E então eu lembro esse dia, né, um toquinho de gente pequenininha lá, eu tava só de calcinha e eu tava ajudando minha avó a lavar as roupas. E eu lembro que ela colocou algumas peças lá no batedor
e eu ficava esfregando lá com a escova, né, de lavar roupa, e a minha avó começou a cantar: cabelo loiro, vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. E eu lembro que eu cantava junto com ela, sabe? Então isso foi um dos fatos que marcou muito profundamente a minha vida. E sabe o que aconteceu com essa convivência que eu tive com a minha avó, gostando muito da música e cantava o tempo todo. A vida dela era cantar. Quando ela não estava cantando, ela estava ouvindo músicas sertanejas pelo rádio. Então, assim, com 5 anos de idade, eu comecei a desenvolver o gosto pela música, né? E cresci, assim, gostando da música, amando música. E depois, com 10 anos, a minha mãe me deu um pequeno violão de brinquedo, de plástico, mas era muito bonitinho e saía som. Então, assim, eu lembro até hoje que ele era vermelho, ele tinha a tampa vermelha e as laterais azul pavão. E minha mãe me levava para a igreja com ela, e eu levava esse violãozinho, e quando chegava lá, quando o pessoal estava cantando, eu ficava tocando violãozinho e cantando. Então, assim, e foi isso que despertou o meu dom, talento pela música. Hoje eu faço a faculdade, o curso de musicoterapia, né? E no curso eu estou aprendendo a tocar o violão erudito. E assim, toco um pouco de flauta doce, pouquinho assim, ó, um pouquinho de flauta transversal também, mas eu quero me aperfeiçoar. Então, assim, esse é o primeiro fato que eu me lembro da minha vida, de quando eu era criança, que marcou muito. Eu e minha avó ali lavando roupas. Interessante, olha o tanto que a minha avó ela era uma grande mulher, Dona Jerônima, que Deus a tenha. Minha avó partiu desse mundo para o mundo espiritual em 2009. Então, assim, foi uma perda muito grande para mim e para toda a família. Mas, voltando ao assunto, sabe como que a minha avó se protegia do sol? Ela fez como que chama? Um estaleiro. Ela fez um estaleiro e plantou um pé de uvas brancas. E isso também eu me lembro. A gente ali debaixo daquele estaleiro, né? Eu lembro que eu olhava assim para cima e via aqueles cachos de uva verdinha, sabe? Era maravilhoso. Eu tenho muita saudade e amo muito a minha avó. Vou amar enquanto eu estiver viva, e depois que eu for para o mundo espiritual também vou continuar amando muito a minha avó Jerônima. Eu tenho muito orgulho de ser neta dela, porque foi através da minha vozinha querida que ela me despertou o dom da música, o dom de tocar violão. Vocês não sabem da maior, vou contar para vocês. Além dela gostar de música e cantar e dançar, ela era repentista, né? Assim, ela morava em município de Rio Verde. Eu esqueci o nome da cidade, tá? Rio Verde das Abóboras, Rio Bonito, acho que era Rio Bonito mesmo. Então, assim, o marido dela, meu avô querido, José Adão, ele tocava violão e dançava catireiro de primeira qualidade, e ele reunia as pessoas que eles moravam na roça, né? Fala roça, nas fazendas lá daquela região.
Então, assim, nos finais de semana ele reunia todo o pessoal que ele conhecia lá e saía. Cada final de semana era na casa de um dos amigos. E lá eles dançavam catira, cantavam. E minha vozinha querida era repentista, né? Então, assim, eu nunca ouvi ela fazer nenhuma canção de repentista, mas me contaram isso aí e eu quero trazer para vocês, já que eu estou falando dela. Então, assim, a música estava aqui, ó, nas veias dela, no sangue dela, e por isso passou para a netinha querida. Então, fica aí essa parte, essa história da minha vida, um pequeno fragmento da minha vida, o primeiro que eu me lembro. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.